Boas pessoal, Pedro Amorim Pereira, canal Mestre Bonsai, Buganvília. Tenho aqui uma buganvília, não está em flor ainda. Eu tenho-a num local mais sombrio, exatamente para ela não dar flor. Eu queria tentar que ela criasse aqui uma série de ramificações, uma vez que tinha estressado durante aí uma época em que me falhou o sistema de rega. Vamos falar então da buganvília, não como um tema de saber o que é que está bem, o que é que está mal, como é que se treina, etc. Isso depois irei fazer um vídeo sobre esse assunto, mas mais como um tema de discussão. Então, qual será esse tema de discussão? Eu li num fórum do WhatsApp que existe quem considera que os bonsaístas mais avançados, eles utilizaram a palavra mestres, mas os bonsaístas mais avançados que não têm buganvília, será uma planta para quem está a iniciar na arte do bonsai. O que é que acaba por acontecer? Buganvília, regra geral, são mais baratas e, portanto, penso que será por causa disso. Ela pega muito facilmente, destaca em determinadas localizações do planeta. Por exemplo, em Portugal existe mais dificuldade, as estacas têm que ser feitas e colocadas numa estufa para que vinguem. Aqui em Manaus basta colocar a estaca na mistura, ela cria raiz, portanto o clima ajuda bastante, uma vez que a buganvília é realmente de clima tropical. Ela é daqui, do Amazonas, e tem uma versão da buganvília que será africana. Portanto, sempre de temperaturas mais quentes e, portanto, será uma planta razoavelmente fácil de fazer estacas, razoavelmente fácil de conseguir até esse material nos jardins, em casa, viveiros, pronto, e será bastante barato. A buganvília é de cicatrização muito lenta. Ela cicatriza, mas a cicatrização não fecha como nós gostaríamos. A madeira que fica exposta tem tendência a apodrecer. Existem alguns truques que se utiliza entre o queimar a madeira, colocar verniz próprio, colocar um endurecedor de madeira. Pronto, existe uma série de batotas que há quem utilize, mas as hipóteses de sucesso são realmente baixas. A maior parte das vezes não compensa e é aí que quem tem experiência com estas plantas acaba por deixar um pouco de parte o facto de trabalhar na buganvília ser algo que possa ser interessante. Dá flor, a flor não diminui de tamanho e como a flor não diminui de tamanho, às vezes não existe tanto interesse, mas se formos pensar, a azália é a mesma coisa, a azália também não diminui de tamanho de flor e existe uma grande quantidade de bonsai feitos de azália. Posso interromper aqui e pedir-vos que, se têm algo a dizer sobre o assunto, escrevam aí de baixo. Vai falhar muita informação ainda, provavelmente haverão muitas perguntas e, portanto, eu preciso que vocês escrevam aí em baixo nos comentários, façam as perguntas, deem a vossa opinião e eu depois farei um outro vídeo exatamente a falar sobre a buganvília, ok? Pronto, esta será só uma parte. Aproveitem que, se não forem subscritores, subscrevam aí o canal para ajudar o canal a crescer, ok? Então, continuando. Não é fácil, realmente não é assim tão fácil conseguir um aspecto interessante numa buganvília que incentive as pessoas que têm mais experiência a querer manter.
geralmente quando se está no início tem-se um pouco aquela ilusão de ok, eu consigo resolver tudo, eu vou ter um bonsai de bougainville, primavera, aqui no Brasil chamam-lhe primavera, tem outros nomes, mas bougainville é o nome mais conhecido e portanto acabam por tentar mesmo assim. Os mais experientes sabem coisas como, por exemplo, do nada, de repente, um ramo seca. Estes ramos assim, de repente secam e não existe razão muito aparente para isso. No meu caso, foi exatamente isso que aconteceu. Este ramo apenas secou e era um ramo que eu já estava a querer treinar para conseguir fazer aqui um primeiro ramo. É super normal. Isto porquê? Porque a bougainvillea, na realidade, é um arbusto, não é uma árvore. A espécie tem tendência a criar rebentos aqui por baixo e vão crescendo até um determinado tamanho, e quando ficam com demasiado peso, eles têm tendência a cair. E quando caem, eles chegam mesmo, quando tocam na terra, a criar raízes nessa área. Então a espécie vai-se propagando um pouco também nesse aspecto. O tronco mais antigo não lhe interessa muito. A sobrevivência da espécie não é muito pela grossura do tronco, que poderia tornar-se quase uma árvore, mas sim em termos de propagação. O que é que acontece? Eu não estou com isto a dizer que a planta não tenha troncos grossos. Existem troncos bastante grossos. Eu já vi uma bougainvillea que estava num fornecedor meu em Espanha, em que eles tinham na área do público uma bougainvillea com um tronco, portanto, aqui a parte principal, ele tinha à volta de 40 centímetros, era pouco maior. Eu fiz assim por alto, a fazer à base de palmos, mas teria cerca de 40 e tal centímetros de diâmetro, o que é um tronco bastante bom para uma bougainvillea. Isso acontece na natureza, principalmente se essa bougainvillea tiver um ponto de apoio numa árvore, por exemplo. O que é que acontece? Os ramos encostam numa árvore e, como tem aquele apoio, o tronco consegue suportar bem uma quantidade enorme de crescimento. Então o tronco acaba por engrossar exatamente por causa disso. Isso é um comportamento normal nesta espécie, contudo, não, são exceções que às vezes até nós conseguimos fazer trabalhos bastante interessantes com essas exceções. Depois, o que acaba por acontecer é madeira morta. Mesmo nestas assim, um cortezinho muito pequeno, mesmo com pasta cicatrizante e assim, leva-nos a ter problemas de madeira morta, em que, se não houver um tratamento, ele começa a apodrecer a partir dali. Eu, quando perdi este segundo ramo aqui, foi exatamente porque ela estava ferida aqui, eu tinha cortado uns ramos aqui, pus pasta cicatrizante, mas já fui tarde demais, porque quando eu pus a pasta cicatrizante foi quase uma semana depois. E então o que acabou por acontecer é os fungos atacaram esta área aqui, e quando atacaram esta área aqui, eu perdi este ramo. Ao contrário neste aqui, pura e simplesmente ela perdeu porque sim. Tudo isto faz com que pessoas que tenham bastante mais experiência já não tentem fazer bonsai de bougainvillea. Eu, por exemplo, não tenho bonsai de bougainvillea em Portugal, ou pelo menos já não tenho bonsai de bougainvillea em Portugal. Eu tinha uns quantos, eu mesmo antes de vir para o Brasil, eu vendi, exatamente porque não tinha condições de os manter lá, ia ser bastante complicado. Mas os troncos seriam, o mais grosso seria talvez 5 centímetros, não tinha muito mais grosso que isso, bastante bonitinhas, contudo, pronto, não era algo que me atraísse por aí fora, a não ser quando dava flor, acaba por ser interessante.
mas mesmo assim não é uma espécie que eu goste de trabalhar assim por aí fora. Aqui no Brasil eu tenho esta porque me foi oferecida e tenho estado a trabalhá-la exatamente para depois fazer vídeos sobre o assunto, sobre a bougainville, o tratamento, como é que se há de lidar, etc. Portanto, basicamente é isto, era o que eu tinha a dizer. Deixar-vos aqui assim a ver um bocadinho mais da bougainville. Elas têm esta tendência de crescer mais no topo, depois para baixo tem tendência a morrer a maior parte dos ramos e há de chegar a uma parte em que ela quer arrebentar aqui embaixo junto à terra e isto aqui começa a ficar com maiores dificuldades. Portanto, é assim que funciona a bougainville. Dizer que todos os mestres, ou todos os que são mais avançados na arte bonsai, recusam as bougainvillias, eu acho que não. Eu conheço bastantes pessoas a nível europeu, aqui no Brasil só conheço algumas, as poucas que eu conheço que têm bougainvillia, ainda têm bougainvillia, eu não vou falar nomes, vi alguns vídeos aí na internet, trabalhos bastante interessantes em bougainvillia, acho que vão ter grandes dificuldades depois em manter a madeira dela boa para conseguir manter o formato que lhe deram naquela altura, mas isso aí é um desafio, bonsai é mesmo isso, é desafios que se vai fazendo, que se vai tendo com uma determinada planta, portanto é a evolução da planta, quer a pessoa continue ou não. A nível europeu tem na Inglaterra principalmente, tem pelo menos 3 pessoas que eu conheço que têm bougainvillia e fazem bastantes coisas com bougainvillia, bastante interessantes até, mas para a coleção deles, geralmente não, eles ao fim de 10 anos no máximo, eles estão a vendê-las, portanto penso que vai um bocadinho de acordo com o comentário que eu ouvi sobre as pessoas que entendem um pouco mais de bonsai não quererem bougainvillia. Conheço um senhor alemão que tem bougainvillia, talvez seja o que tenha há mais tempo, eu conheci-o nos anos 90 e eu penso que será a mesma bougainvillia, pelo menos o tronco é muito igual. Eu falei com ele há uns tempos e ele estava com ela de fundo e eu lembrei-me disso e a bougainvillia estava lá e estava muito bonita. Eu depois posso tentar falar com ele a ver se ele faz um vídeo e eu até vos tento mostrar, mas é uma das poucas pessoas que mantém essa bougainvillia, porque regra geral não mantém. Pronto, basicamente é isso, o vídeo não vai prolongar mais, foi aquilo que eu vos pedi. Comentem aí em baixo se têm bougainvillia, se não têm bougainvillia, as vossas dificuldades, o que é que vocês acham desse comentário de quem entende não tem bougainvillia, se for uma pessoa que entende, tem bougainvillia, porquê, gosta, etc, que desafios é que encontrou, basicamente é isso. Não se esqueçam de subscrever aí o canal, nós precisamos de muitos subscritores agora, estou a fazer aí uma série de negociações, mas ainda os subscritores são poucos e não chama a atenção das empresas ainda, e eu quero ver se vos trago alguns temas interessantes, e é isso, deem um like no vídeo, agradeço bastante, comentário e paciência é quando respiramos com o mesmo ritmo de bonsai. Tchau pessoal, abraço.